A seguradora não cobria incêndio dos carros. Qual o nome do filme? Carro foge de fogo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de esportes? Você gosta de competições como as Olimpíadas? Se você gosta da parte esportiva, e se eu te convidasse a conhecer um pouco mais da parte histórica? Na verdade, geopolítica, porque nós estamos falando de um evento mais que centenário. E por conta disso, passaram-se muitas conjunturas, muitos momentos dentro dos períodos que estavam não só explícita como implicitamente por trás destes períodos, destes eventos esportivos. Então, hoje eu te convido a uma sessão de duas partes, hoje com a primeira, para a gente conhecer um pouco mais sobre a parte histórica e geopolítica dos Jogos Olímpicos. E será que você conhece o filme de hoje? Se não, então vem conferir comigo. Carruagens de Fogo, Chariots of Fire, filme de 1981, dirigido por Hugh Hudson, protagonizado por Ben Cross e Ian Charleson. O filme se inicia no funeral do atleta Harold Abrahams em 1978 e um de seus colegas começa a lembrar de sua juventude, principalmente quando se realizavam as provas classificatórias da equipe britânica de atletismo para as Olimpíadas de 1924 em Paris. Começamos então a conhecer a história do jovem Abrahams, um homem judeu que sofre antissemitismo por parte de colegas quando ingressa na Universidade de Cambridge, mas que ignorava os preconceitos, dedicando grande parte de suas energias para a carreira de velocista, tendo a obsessão por melhorar suas performances como uma meta constante para si mesmo. Sua marca de vitórias consecutivas é incrível e chama muito a atenção, até que ele é superado em uma prova por Eric Liddell, um rapaz de origem escocesa que nasceu na China, onde seus pais trabalhavam como missionários cristãos, e iniciou a vida como velocista com a proposta de ganhar e dedicar suas vitórias para Deus, glorificando e agradecendo pela graça alcançada. Os dois são muito talentosos e competentes, mas não só possuem religiões diferentes, como também formas de enxergar o esporte. E com isso, uma rivalidade esportiva nasce entre eles, e com seus bons desempenhos, ambos são convocados para a já citada prova classificatória para disputarem os Jogos Olímpicos de Paris em 1924. Mas um detalhe deixa Liddell reticente e, em seguida, desistindo de participar. A prova será realizada num domingo, mas pelas suas premissas religiosas, domingo é o dia de glorificar o Senhor, e ele já teve um atrito com sua irmã após ele perder uma missa por causa dos treinos, e o acusou de negligenciar Jesus por causa do esporte, fazendo com que ele não tenha dúvida. Ele não irá para a prova classificatória. Olha, eu até posso acreditar que você tenha lido o título do filme de hoje e não tenha reconhecido, mas eu tenho certeza que a trilha sonora dele você já ouviu, pois se trata de uma das mais famosas e marcantes da história do cinema, composta pelo grego Vangelis. E este filme ficou consagrado como o filme das Olimpíadas e do esporte, pois mesmo retratando um drama que passa por questões religiosas, a prática esportiva aqui é um grande chamativo. E caso você esteja vendo este vídeo no lançamento, você está acompanhando os Jogos Olímpicos de 2024, que se iniciaram em Paris, 100 anos após o episódio retratado neste filme. Mas saiba que os Jogos Olímpicos, lógico que reúnem eventos esportivos, mas eles também possuem um grande pano de fundo geopolítico, que nos permite conhecer muito de nossa história contemporânea. Poderia falar para você pensar como nos impactos econômicos e turísticos, como você pode conferir no vídeo aqui do canal sobre o filme Vamos para a Copa, sobre a Copa do Mundo de futebol aqui no Brasil. Mas há mais histórias para você conhecer, e por isso nós vamos passar um pouco mais destes detalhes. Bora! Hora do show, porra!
Os Jogos Olímpicos surgiram na antiguidade na Grécia, no santuário de Olímpia, em homenagem ao deus Zeus, o que explica a origem de seu nome Olimpíadas. O evento acontecia a cada 4 anos para se promover competições esportivas entre os homens livres atenienses, sendo que o vencedor recebia uma coroa feita com folhas de louro e oliveira, de onde vem o termo que talvez você já tenha ouvido: receber os louros da vitória. Os jogos antigos foram proibidos em 393 d.C., quando o imperador romano Teodósio I decretou seu fim, por eles fazerem apologia ao paganismo, definição dada pela Igreja Católica, que começava a ganhar espaço entre a política romana e ganhando mais força em um cenário onde o politeísmo greco-romano foi sendo substituído pela visão de um Deus único. A tradição de celebrar as múltiplas modalidades esportivas foram retomadas na Grécia no século XIX, e o barão francês Pierre de Coubertin assistiu a este evento na Grécia em 1890, e sendo ele um fã de esportes e da história do evento olímpico da antiguidade, se movimentou para criar um comitê internacional que organizaria o evento com a mesma periodicidade do período antigo, de 4 em 4 anos, e que deveria ter rotatividade na sua sede, para promover a prática multiesportiva por outros lugares. Como uma justa homenagem, a primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos aconteceu em 1896 em Atenas, na Grécia, onde a prática na antiguidade se iniciou. O evento contou com 14 países participantes, mas esta métrica de nações não foi utilizada na época, como acontece hoje, portanto não se trata de um dado que foi levantado formalmente e nem há consenso de fontes com relação a este número. Coubertin dizia que manteria a estrutura original do evento, e com isso apenas homens participaram desta primeira Olimpíada. A primeira participação feminina viria em 1900, em Paris, na França, mas apenas em 2 esportes, tênis e golfe. Esta segunda edição, na verdade, não foi realizada nos moldes esportivos como a anterior, pois foi incorporada pela Exposição Universal de 1900, um evento realizado em Paris, trazendo pessoas de vários países para se celebrar as evoluções do século XIX na virada para o XX. Então, o evento esportivo se misturou em meio às exposições e palestras, deixando Coubertin insatisfeito por desfigurar a sua ideia original. Caso você queira saber mais sobre Paris e a grande exposição de 1900, confira depois o vídeo aqui do canal sobre o fabuloso destino de Amélie Poulain, onde eu fiz filmagens na própria cidade de Paris, quando eu estive em férias por lá. A terceira Olimpíada foi a primeira fora da Europa, realizada em St. Louis, nos Estados Unidos, mas uma dinâmica igual à Olimpíada anterior, pois também foi realizada em uma exposição local que também tinha a proposta de servir como uma grande vitrine de conquistas científicas, culturais e tecnológicas, mas agora promovida na América. A Olimpíada em si se misturou novamente com outros atrativos que não tinham nada a ver com o meio esportivo. E por ser fora da Europa, diversos atletas europeus não competiram por se indisporem a viajar de navio até os Estados Unidos. Para não parecer que esta edição não teve nada de esportivamente de destaque, saiba que aqui surgiu o padrão de premiação com medalhas de ouro, prata e bronze. E tivemos o primeiro negro a conquistar medalhas, George Poage, dos Estados Unidos, com 2 medalhas de bronze no atletismo, provas de 200 e 400 metros com barreira. Em 1908, os Jogos Olímpicos foram para Londres, no Reino Unido, após ser abortado o plano original de ser Roma, na Itália, a sede, pois uma erupção do vulcão Vesúvio fez o governo italiano desistir do evento para destinar verba para a reconstrução após a tragédia. Se você gosta de grandes momentos esportivos, aqui temos um envolvendo o corredor italiano Dorando Pietri, que estava exausto no fim da prova da maratona, cambaleando e desorientado, e foi ajudado por fiscais que o deram apoio para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Mas por ter sido ajudado, a organização da Olimpíada anulou sua vitória, ficando para a história a foto de época e a sua história de superação, mas não resultando oficialmente em medalha. Em 1912, a Olimpíada foi para Estocolmo, na Suécia, e uma curiosa ação deixou a organização de Coubertin insatisfeito.
O boxe era um esporte proibido no país e por isso a modalidade não aconteceu. Um personagem importante desta Olimpíada foi Jim Thorpe, nos Estados Unidos, homem indígena vencedor de 2 medalhas de ouro no pentatlo e no decatlo, esportes que misturam múltiplas modalidades, mas que perdeu sua titulação, porque foi descoberto que ele jogava beisebol profissionalmente, ganhando dinheiro de um clube, enquanto o Comitê Olímpico destacava a participação apenas de atletas amadores, não permitindo que se ganhasse dinheiro com o esporte. A decisão foi contestada, pois os ganhos dele como jogador de beisebol eram muito baixos, e não era este o esporte na qual ele competiu na Olimpíada. O caso é interpretado como uma questão xenófoba, por ele ser indígena. E em 1982, quando ele já havia morrido, o Comitê Olímpico admitiu o erro e devolveu as suas medalhas aos seus filhos. Os Jogos de 1916 em Berlim não foram realizados por causa da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, tivemos a Olimpíada de Antuérpia, na Bélgica, com o contexto do conflito ainda presente, pois a Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e Turquia foram proibidos de participarem por conta de suas posições durante a Primeira Guerra, sendo estes os países derrotados no conflito. Aqui vale a menção de que foi a primeira vez que o Brasil participou de uma Olimpíada e conquistou 3 medalhas, um destaque para Guilherme Paraense, que foi ouro na prova de tiro. Em 1924, temos o evento retratado no filme de hoje, que além da história dos corredores britânicos, um personagem ainda desconhecido também ganha destaque. O nadador estadunidense Johnny Weissmuller, que ganhou 3 medalhas de ouro e 1 de bronze. E você conhece por conta deste peculiar grito. Pois é, depois ele seguiria a carreira de ator e se tornaria o famoso Tarzan. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Em 1928, a Olimpíada de Amsterdã, na Holanda, tem a volta dos países derrotados na Primeira Guerra Mundial. E vemos que o nível da competição aumentou no cenário esportivo, mas se configurava também com tensão no contexto diplomático. Em 1932, os Jogos vão para Los Angeles, voltando para os Estados Unidos, em um clima tenso politicamente, com críticas por se sediar o evento logo após a crise de 1929, e quando o país tentava se reconstruir em meio aos cacos da grande crise do capitalismo. E você também confere mais detalhes num vídeo aqui do canal sobre o filme Mank. O Brasil vivia nesta época o conturbado episódio interno da Revolução Constitucionalista, quando em São Paulo o movimento pressionava o governo Getúlio Vargas por uma revisão da Constituição. E com isso, atletas paulistas não foram enviados para Los Angeles. Outro detalhe peculiar de parte dos atletas brasileiros é que, por não terem patrocínio nem financiamento, parte deles foi até Los Angeles viajando num navio cargueiro de café, pagando a viagem com a sua mão de obra, ajudando na descarga dos portos de parada ao longo do trajeto. Em 1936, nós tivemos a Olimpíada chegando em Berlim, considerada a grande estratégia de Adolf Hitler para utilizar o esporte como vitrine para provar sua tese da superioridade do povo branco ariano. Foi gasto muito dinheiro para fazer deste o grande evento esportivo do século e mostrar toda a pujança da Alemanha, que se reconstruía após a derrota na Primeira Guerra Mundial. O que nós vimos foi sim uma Olimpíada grandiosa enquanto espetáculo, mas o mais marcante foram as 4 medalhas de ouro do negro estadunidense Jesse Owens no atletismo, calando a teoria da superioridade branca de Hitler. Em 1940, os Jogos seriam realizados em Tóquio, em 1944, em Londres, mas ambas as edições foram canceladas pela Segunda Guerra Mundial. Após o fim da guerra, o evento esportivo retornaria, mas se engana quem acha que seria de forma pacífica em bastidores. Mas como este vídeo já está longo, a gente vai continuar na nossa próxima parte. E aí, você conhecer esse filme? Você gosta de Olimpíada? Você gosta de esporte? Deixe seu comentário aqui embaixo. Tá esperando a próxima parte? Se você está vendo no lançamento, aguarde, semana que vem. Se você está vendo depois, pode clicar aí já que você já encontra a segunda parte do nosso vídeo. Eu te espero lá. Boa semana para você. Até mais. Tchau, tchau.